Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No bate-papo de hoje nós estaremos com a Bruna Rochinol num bate-papo sobre o tarô e o uso dele de forma terapêutica, não só como uma ferramenta divinatória, mas para auxiliar em dúvidas, em processos e problemas do dia a dia. Bruna, se apresenta para as pessoas para que elas conheçam um pouco do seu trabalho. Meu nome é Bruna, tenho 25 anos, eu trabalho com tarô terapêutico de forma online. Eu estudo tarô de forma autônoma, sozinha, já tenho uns 3 anos e trabalho com isso há mais ou menos 1 ano e meio. Eu comecei tirando aí para amigos, para família, me interessei por esse assunto após um momento muito dificultoso na minha vida, um momento muito delicado e quando eu tirei proveito, né, tirei esse direcionamento, essas reflexões para mim mesma e vi que eu podia ajudar outras pessoas, eu investi nisso com todas as forças. Bem legal isso. E o que difere um tarô terapêutico de um tarô convencional? O tarot terapêutico, ele vai analisar a situação, vai trazer direcionamento, vai trazer acolhimento. E o tarot tradicional e que as pessoas mais têm conhecimento é o tarot divinatório, onde você vai ter aí previsões do que vai acontecer e não tem toda essa parte do acolhimento, do buscar saber o porquê, a raiz do problema. Enfim, temos também a parte das previsões no tarot terapêutico, mas sempre lembrando de que previsões são coisas que estão, assim, propícias a acontecer, mas não que estão gravadas em pedra, porque o futuro ele é mutável e você tem o livre-arbítrio para mudar tudo a qualquer momento. Esse ponto de fazer esse atendimento por um lado mais terapêutico, como que você começou com essa percepção? Como é que foi esse primeiro contato para você com o tarot terapêutico? Então, como eu disse, eu comecei a usar essa ferramenta num momento muito delicado da minha vida. Então, num primeiro momento eu queria respostas para tudo que eu estava passando, para tudo que eu estava vivendo. E depois, com o tempo, foi virando uma ferramenta terapêutica para mim. Eu não sou psicóloga, eu uso essa ferramenta como uma forma de acolhimento. E o nome dessas consultas é tarot terapêutico. Então, eu comecei a utilizar também para ajudar as outras pessoas, ajudar primeiramente, né, amigos próximos, pessoas da família, e lendo para um, para outro e vendo como isso foi ajudando e sendo relevante na vida delas, eu comecei a trabalhar com isso. Esse processo de acolhimento, ele é parte principal, né, para a pessoa se sentir à vontade de lidar com o problema, né? Sim, sim. A pessoa também, às vezes, ela só quer ser ouvida, sabe? E aí você trazer esse acolhimento para ela, mostrar que esse é um espaço seguro para ela falar. Se for necessário, eu sempre vou também indicar procurar um profissional psicólogo, psiquiatra, enfim, um profissional de saúde mental, dependendo da situação. Mas às vezes as pessoas elas só querem ter alguém para falar sobre aquilo. E é importante que elas saibam que durante as consultas de tarô esse é um espaço muito seguro, que além delas desabafarem, né, vamos assim dizer, elas também vão ouvir aí um direcionamento para a vida delas, que não é o direcionamento ou o conselho que a Bruna tá dando, mas sim que as cartas estão dando para ela. E muitas vezes a gente tem até um certo receio de se abrir com as outras pessoas por receio de sofrer algum tipo de julgamento, por não estar preparado que a outra pessoa vai falar e acaba aceitando essa resposta de fora de uma maneira mais agradável, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas próximas de nós, a gente tem esse medo, né, também. A gente tem medo de ser julgado por qualquer pessoa, mas às vezes falar sobre um assunto muito íntimo com uma pessoa próxima, a gente fica, né, receoso. Então, é isso, saber também que o sigilo, ele é primordial, né, nesse trabalho. Então, elas se sentem muito seguras para falar sobre assuntos delicados.
É isso de a gente se abrir, é um processo que exige confiança, né? Nesse primeiro contato, quando a pessoa ela nunca passou por um atendimento com você, como é que você aborda como funciona esse tratamento para uma pessoa que está acostumada com um tarô divinatório e não na resolução de um problema de uma forma mais acolhedora? Então, primeiramente eu pergunto se a pessoa já conhece a ferramenta, se ela sabe como funciona, se ela já fez antes. E mesmo que ela já tenha feito consulta antes, eu explico como que funciona o meu trabalho. Então, eu sempre faço aí uma pequena introdução para ela, gravo um áudio, mando um texto falando como que funciona. Eu sempre deixo bem claro que, apesar de não ser uma leitura divinatória, a gente pode sim enxergar probabilidades. O futuro ele não é pré-determinado, né? As coisas elas mudam de acordo com as nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Então, apesar da gente não estar aí chutando um futuro, a gente tem aí probabilidades do que pode acontecer ou não, de acordo com a situação ali que a pessoa está vivenciando. Tá na mão da pessoa se ela vai lidar com o problema, isso no hoje, né? Se ela vai enfrentar esse problema, se ela vai ficar enrolando isso consulta por consulta, né? Às vezes também a carta dá o mesmo conselho diversas vezes, e aí às vezes a pessoa fica frustrada porque as coisas não mudam, mas muitas vezes a gente não quer mesmo assumir a nossa responsabilidade no processo. E você percebe que existe uma diferença de como se lida com os problemas de acordo com a idade? Pessoas mais novas são um pouco mais impulsivas, de cabeça mais dura, pessoas mais velhas elas têm uma maturidade diferente para lidar com o problema. Existe essa diferença? Com certeza. Justamente isso que você falou. As pessoas mais novas, elas querem tudo pra ontem, né? São mais impulsivas. E a pessoa, quando vai ficando mais velha, vai ficando mais madura, né? Tem essa maturidade, essa questão de assumir a sua responsabilidade diante das situações e saber que as coisas só vão mudar a partir dela. Então, elas acatam melhor os conselhos. E quando a gente fala de lidar com problema, é indiscutível não associar tarô e relacionamento, né? As pessoas vêm sempre com o que o tarô tá falando do meu relacionamento, né? O que tá falando do relacionamento? E aí você traz uma visão mais acolhedora de lidar com o problema e às vezes o problema do relacionamento é a pessoa. Como é que é a visão dessa parte de mais acolhedora com essa visão de relacionamento da pessoa com o mundo? Tem bastante consulta sobre relacionamento. Eu diria que 80% é relacionamento. Então, muitas vezes sim, o problema é a própria pessoa, mas às vezes também, até quando o problema é o outro, a responsabilidade de permanecer ali ainda é da pessoa. Então, é muito delicado esse assunto. Eu não faço leitura sobre traição, não faço leitura sobre saúde, gravidez, especulação da vida dos outros. Eu sempre deixo isso muito claro. Então, como eu sempre deixo isso muito claro, assim, no primeiro contato com a pessoa, nunca teve alguém querendo saber sobre traição, né? Mas isso acontece com outros tarólogos e eu acho isso até um pouco preocupante, porque você dar esse tipo de informação é uma responsabilidade, assim, gigantesca, né? O nosso segmento místico, ele infelizmente sofre de muitos estereótipos, né? A pessoa acha que porque você joga cartas, a qualquer momento você vai tirar um baralho do bolso e ler tudo sobre a vida dela, e você vai adivinhar tudo, e não funciona dessa forma, né? Ainda mais nesse processo de acolhimento, você está lidando somente com aquilo que a pessoa se permite saber, não adivinhar algo que está acontecendo, né? Exatamente. Também tem uma questão moral, né, nessa situação, que vai dos princípios de cada um. E eu acho que fazer esse tipo de coisa não condiz com os meus princípios, então é algo que eu não faria. E sobre essa visão deturpada que você tem, como é que você tenta mostrar isso nas redes sociais, essa forma diferente, mais acolhedora do uso do tarô? Bom, eu tento trabalhar com posts, as minhas fotos elas têm bastante legendas, então eu tô sempre ali descrevendo nas legendas das fotos e tal.
trazendo um pouco da minha visão, um pouco do meu trabalho. Então, me seguindo ali, você consegue se aprofundar mais nesse assunto. É bem legal que através das redes sociais você consegue mostrar esse outro lado e com um trabalho legal a gente consegue desmistificar essa visão que estereotipada, né, que os oráculos têm de que tudo vão prever, tudo vão mostrar e na verdade são mais uma ferramenta para promover o bem-estar, né? Sim, exatamente. E tem essa coisa também de que, tipo, quando a gente fala de uma questão moral, vai aparecer. Eu ouvi um professor de tarô falando isso. Vai aparecer pessoas te oferecendo tanto para você ler sobre tal coisa. Mas aí você tem que ter os seus princípios, a sua moral. E eu achava que isso não iria acontecer comigo, mas aconteceu e muito rápido, viu? As pessoas, elas acham que podem te comprar e comprar sua moral, seu caráter, sua índole com dinheiro. E elas querem saber das coisas, assim, que você não tem que fazer, sabe? Sim, isso é a vontade da pessoa em saber alguma coisa é maior até do que a própria moral e ética dela, né? Isso é preocupante, né? Porque ela tá disposta a tudo e tá disposta a pagar por isso, né? Exatamente. E ela tem uma mente tão fechada que ela acha que pode comprar o outro, né? E não vê o quanto de esforço, aprendizado e sensibilidade que você tem em lidar e resolver problemas, né? Sim, sim. E o tema relacionamento, ele tá sempre em alta. E o que você percebe nesses últimos tempos, outros temas relacionados a problemas terapêuticos que os consulentes têm apresentado para você? Eu já vi casos de ataques e demandas espirituais de outras pessoas. Eu também já busquei recentemente uma taróloga para perguntar sobre isso. Então, tem sido uma coisa assim que acontece bastante também, as pessoas estarem sofrendo aí demandas de ataques espirituais. Não de um trabalho que foi feito por ela, né? Quando a gente fala de demanda espiritual, as pessoas pensam que somente um trabalho vai mandar esse tipo de energia. Mas não, às vezes um pensamento que um outro teve ao seu respeito, sabe? Às vezes até uma coisa não intencional ou inconsciente acaba mandando uma energia ruim para tua vida. Isso é complicado porque até o nosso próprio pensamento pode deturpar a nossa sensibilidade energética e espiritual, né? A gente às vezes acaba por uma resposta errada que a pessoa deu, a gente acaba tomando aquilo como a nossa verdade, né? Acaba absorvendo. Nossa, eu fiz com tanto carinho e a pessoa não estava num dia legal, não respondeu da forma como a gente esperava e foi arredio com a gente acaba tomando isso como se fosse a única coisa que existe, né? Isso acaba nos afetando também, né? Sim, nenhum de nós está isento de mandar esse tipo de energia para as outras pessoas, porque um pequeno pensamento que você alimenta ali sem perceber no seu dia a dia pode estar afetando a vida de outra pessoa e, tipo, você nem sabe. E é uma coisa humana e tá tudo bem, a gente só tem que ir trabalhando isso e quando a gente for alvo, a gente tem que se cuidar, né? Isso é bem importante. E você destacou um ponto que é bem interessante, né? Na psicologia, a gente vê a cobrança de profissionais, psicólogos, passarem com outros psicólogos. No caso, então, da taróloga, ela também passa com outros tarólogos para tirar essa carga ao invés de procurar no próprio baralho as respostas? Olha, eu consulto meu baralho todos os dias, ou pelo menos eu tento consultá-lo todos os dias. Eu também não sou assim tão regrada. Se acontecer de eu não conseguir tirar, tá tudo bem. Mas assim, para coisa do dia a dia. Quando é um assunto mais delicado e eu tenho a consciência de que a minha visão pode interferir na leitura, eu procuro outro tarólogo. E eu tenho 2 tarólogos que eu gosto muito e eu consulto com eles. Lógico que nunca para falar do mesmo problema, tá? Esse é um problema que acontece também, de tipo você buscar uma pergunta, ir atrás de uma questão com um tarólogo e depois perguntar a mesma coisa para o outro. Isso só vai atrapalhar a sua própria interpretação, sabe? Talvez piore mais a sua visão sobre o problema, sobre a situação, do que ajude.
É aquilo, você acaba, infelizmente, manipulando a resposta, né? Porque eu vou te passar um problema e aí eu tô com a visão daquele momento. E aí, na hora que eu for repetir essa pergunta, impreterivelmente eu vou acabar colocando junto as respostas que eu já obtive através de você na resolução e vira aquela bagunça, né? Para que você não respeita nem um pouco da sensibilidade que aquele profissional tem, né? Exatamente, você, além de ser, tipo, até ofensivo, né, você não confiar no trabalho, mas enfim, tá tudo bem você procurar outro tarólogo se você quiser também, se você não sente confiança naquilo, mas acaba sendo muito ruim, porque muitas vezes a pessoa, ela procura uma outra resposta porque ela não teve a resposta que ela queria, e tarô não é sobre você buscar a resposta que você quer, é sobre você ouvir o que você precisa. Isso é o ponto-chave da resposta, né? É aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Infelizmente, a gente está num momento que a gente só precisa de acolhimento, e nem sempre o acolhimento se dá pelo aquilo que a gente quer ouvir, né? Você faz esse Sim. trabalho justamente de o acolhimento em cima da resposta que veio. Sim, é um acolhimento de tipo assim, esse é um lugar seguro para você falar sobre isso. Eu vou te tratar com respeito, mas eu vou falar o que as cartas estão dizendo de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais carinhosa, mas eu não vou te esconder a verdade. Isso é um problema que a gente tem, né? Numa época que a gente só vê número, só vê resultado, só vê relevância e a gente se consulta e não vê aquilo que a gente quer, a gente acaba se frustrando, né? E quando a gente não se frustra, a gente recebe essa resposta e coloca ela em prática. Como que você percebe que isso muda a vida das pessoas? Elas te passam o feedback, elas voltam para outras consultas ou elas simplesmente passam, resolvem o problema e desaparecem? Também vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vieram, passaram uma vez e desapareceram. Tem consulente que sempre volta, que já é fixo. Tem pessoas que trazem feedback. E é muito legal quando você tem um feedback, até mesmo assim, se for negativo, porque te faz crescer. E saber onde você está acertando também é muito bom. Então, já recebi feedback do tipo, eu segui aquele conselho e deu tudo certo. E é muito legal quando isso acontece, eu fico muito feliz. Você está impactando positivamente a vida daquela pessoa, né? Isso é muito gratificante. Demais. E quando uma pessoa ela passa por esse processo, ela volta, ela acompanha, você percebe que esse desenvolvimento, esses aspectos, eles vão se tornando mais difíceis e à medida que a pessoa vai enfrentando, você percebe que ela tem uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na forma como ela lida com os próximos problemas, por saber como o tarô vai trabalhar, a pessoa ela vai se acostumando com essa forma e ela vai sabendo direcionar melhor e tendo melhores resultados com o passar do tempo. Eu vejo que as pessoas elas despertam um novo olhar para as coisas. Então, aquela mente mais fechada, ela se abre para novas possibilidades, novos pontos de vista, e isso inevitavelmente traz um impacto positivo na vida da pessoa. E a gente muitas vezes associa impactos positivos sempre relacionados a uma cultura religiosa, e o tarô não está ligado a nenhuma religião, ele é um processo de leitura das cartas ali que está dentro de diversas culturas. Você percebe que essa questão da religião ela afasta um pouco, ou as pessoas por entenderem que tem esse lado mais de acolhimento e mais terapêutico, mesmo de outras religiões, elas são mais abertas a fazer essa leitura? O tarô, ele afasta sim as pessoas que não têm conhecimento. Então, tem pessoas que, quando descobriram que eu leio cartas, já foram bem inadequadas, falando, do diabo, não sei o quê. Então, assim, pessoas que não sabem o que é essa ferramenta, associam a coisas que elas já ouviram, a crenças negativas que elas sempre ouviram, né? Mas o tarô, ele não tem religião. Na verdade, não tem
O tarô, ele, tipo, não tem religião, e não tem como um pedaço de papel, literalmente, ser do diabo, entendeu? A magia real do tarô, ela tá dentro de nós, da nossa percepção, dos nossos insights. Então, essa é a verdadeira magia do tarô. O papel em si não é mágico, entende? Então, ele afasta, assim, pessoas que não têm esse conhecimento, mas, mesmo assim, pessoas com preconceito ainda têm curiosidade e procuram essa ferramenta. Mesmo acreditando ser algo negativo, elas têm curiosidade de tirar uma casquinha. E aí elas acabam se surpreendendo, porque enquanto todo mundo tem essa visão divinatória, você acaba trazendo à tona um problema e ajudando com a resolução, né? Então isso acaba de fato surpreendendo quem tem essa visão negativa, já vem com todo esse preconceito e com paus e pedras na mão para atacar tudo aquilo que tem de visão deturpada na mente, né? Exatamente, ela vai e ela até se surpreende, né? Pô, como assim não preveu o dia que eu vou morrer? Então, assim, não é assim que funciona. E elas acabam se surpreendendo e vendo que é muito mais intenso do que isso. Então, o mais complicado que acertar o dia da morte, muitas vezes é lidar com o problema de hoje, que você tá arrastando, arrastando, arrastando e você não Exatamente. precisa. É tão complicado. Exatamente. São esses pequenos detalhes que fazem a vida mais leve, né? Sim. E quando a pessoa ela entra no seu Instagram, ela vê toda essa parte, ela tem esse primeiro contato, ela vê essa visão diferente, ela entra em contato com você. O que ela vai ter que fazer de preparo antes dessa primeira consulta? Como é que ela se prepara? O que ela tem que ter em mente? Que perguntas que ela primeiro precisa fazer antes desse primeiro atendimento? Ela precisa colocar isso num papel, definir os objetivos dela? Ou isso é uma conversa prévia que você faz para entender onde a pessoa quer chegar com os problemas dela? Então, é importante que a pessoa ela traga um contexto, por mais que ela não saiba formular a pergunta, isso a gente consegue fazer juntos na hora da sessão, a gente formula a pergunta correta, de forma mais objetiva possível, mas é importante que ela tenha em mente o contexto que ela quer observar ali nas cartas. Então, e quando a pessoa ela também não tem esse contexto, às vezes ela nunca tirou, mas ela quer tirar, mas nem tem algo para perguntar, a gente faz uma leitura geral, a gente passa por todas as áreas, pela área financeira, pela área amorosa, pela área espiritual. Então, mas isso vai se desenrolando mesmo durante a leitura, durante aquele bate-papo ali que a gente vai conversando e vai entendendo qual ponto está mais deficitado, né? Tá precisando dessa atenção. E essa consulta, ela é uma pergunta fechada ou esse atendimento ele vai se desenrolando, surgindo outras perguntas, vão acontecendo novas tiragens em relação a esse contexto? Ele vai se desenrolando. Eu não trabalho com leitura assim objetiva de tipo uma resposta e pá, não, a gente vai desenrolando. Eu trabalho com leituras de 30 minutos ou de 1 hora. Então, a gente tem ali 30 minutos para trabalhar sobre um assunto, ou sobre vários assuntos, mas sempre vai surgindo novas dúvidas e sempre a gente vai se surpreendendo cada vez mais. Sim, e uma dúvida assim, a pessoa durante esse atendimento, você percebe que quando sai a leitura, a pessoa ela mais quer falar do que ouvir a resposta? Existe muitas vezes mais essa necessidade de ser ouvido por parte do consulente do que mesmo obter a resposta? Eu acho que é equivalente. A pessoa ela tanto quer falar, como ela também quer ouvir. Ela quer ter um retorno, ela não quer só, tipo, falar e ficar aquele silêncio. Ela quer ouvir um direcionamento depois do desabafo. E isso é muito importante. E uma dica para essa pessoa que vai fazer essa primeira consulta com você, como que ela pode definir
que problemas de fato são importantes resolver nesse momento? Porque assim, a gente sempre vai chegar com o problema de relacionamento, sempre com foco na prosperidade. Mas o que de fato você enxerga que são problemas reais dos seus atuais consulentes, assim, que você percebe que de fato é isso que as pessoas não estão conseguindo lidar e elas precisam chegar preparadas para lidar com isso? Eu acho que aonde tem dor é onde precisa ser olhado. Então, independente da área, nunca pense que é um problema bobo, tá? Porque se está te trazendo sofrimento, é importante colocar um olhar ali. É muito difícil, né? Você chegar e literalmente colocar o dedo na ferida, né? Sim, sim. Mas a gente vai olhar essa ferida, vai tratar essa ferida, vai ver onde que você se machucou, como curar. Então, essa é a diferença do tarot terapêutico pro divinatório, entendeu? Sim, a gente tem o hábito de colocar uma proteção em cima da ferida e seguir a vida, né? Aquilo ali fica ali guardado e vida que segue. Quando a gente Sim, tira isso e lida com isso dentro da terapia, de fato a gente pode não enxergar o quanto isso nos afeta no dia a dia, né? Mas de fato você lhe tratou dores. sim. Como eu disse, é importante sempre a pessoa buscar um psicólogo, uma ajuda profissional quando necessário, mas na área espiritual, quando ela quiser ter ali uma resposta das cartas, um aconselhamento, então a gente tá aí para isso. É bem importante a pessoa entender que existe espaço para cada profissional e para cada momento que ela está atravessando na vida, né? Sim, é muito importante. E essas sessões com essas perguntas bem amplas, você tem um prazo que você pede para a pessoa que seria importante ela repetir ou você deixa isso a cargo da pessoa se sentir à vontade de dar continuidade a esse tema caso ele não tenha sido bem proveitoso para a pessoa? Nossa, eu lidei com esse problema, eu lidei com essa dor, você percebe que a pessoa não tá legal ainda, você orienta ela a passar de tempo em tempo para ir trabalhando isso em cima dela, ou você faz aquele atendimento e espera que ela perceba quando que é a hora de voltar a falar disso? Isso eu deixo sempre em aberto, para que a pessoa veja quando é necessário voltar e fazer uma outra leitura. Mas assim, eu dou assim no mínimo uma semana para que a pessoa tenha assim de pausa, justamente para que ela não tenha essa dependência. Tirei hoje, quero tirar amanhã e depois de amanhã. Então assim, pelo menos uma semana, relaxa, medita sobre esse assunto, pensa, tenta mudar alguma coisa, não conseguiu, então volta depois de uma semana e a gente vê outras maneiras de observar essa situação. É bem legal que aí dá um tempo da pessoa refletir, né? Ela não lida, Sim, não entra naquele processo de fazer a mesma pergunta o tempo todo, né? é. E você percebe que isso acaba, que a pessoa acaba viciando ou se tornando dependente da resposta do tarô para tomar uma decisão? Isso acaba influenciando nesse aspecto de tomada de decisão da vida da pessoa? Se você não colocar esse tipo de barreira, as pessoas elas ficam dependentes sim. Então você tem que ser profissional o suficiente para saber dizer chega para a pessoa, entendeu? Porque senão se você deixar tipo livre para a pessoa vir quando ela quiser, é capaz de que ela tenha sim essa dependência. A pessoa ela acaba sendo influenciada pelo desejo de obter uma resposta e não pela qualidade da resposta que ela está obtendo, né? Exatamente, aí vira uma coisa que perde seu sentido. Isso infelizmente essa vontade nossa, ela é maior do que a vontade de obter a resposta é maior do que lidar com a resposta que veio e entender que isso é o melhor para o momento e ponto, resolvemos. Exatamente. Uma dica de tarô para quem segue assim após a consulta, você orienta que ela desenvolva hábitos melhores conforme as orientações que vem ali, seja a pessoa fazer uso de ervas, incensos, banhos, você também orienta a pessoa para essas mudanças de atitude?
Quando eu acho necessário, eu trago algumas indicações, sim, de banho, de chá, de meditação, dessas coisas, porque fazem parte da minha vida e eu não tenho tanto conhecimento nessa área, mas quando eu acho necessário, eu indico para a pessoa, para que ela se sinta melhor, enfim. Mas eu não dou nenhum outro tipo de indicação. É mais uma coisa assim que eu espero que a pessoa faça, é que ela reflita sobre o que foi dito. Mas é do livre-arbítrio da pessoa. Ela me procurou por um motivo e o que ela vai fazer depois é dela, sabe? Mas eu espero de coração que mude a vida dela. E se for mudar, só depende dela. Muitas vezes a gente procura um profissional achando que ele vai nos dar uma resposta, né? Você vai usar esses ingredientes, você vai fazer uma receita de sucesso. E no caso, você mostra uma resposta e você espera que a pessoa apenas reflita sobre esse processo. Você não vai dar a receita da solução dos problemas. Exatamente. E mesmo que o tarólogo dê a receita, cabe a pessoa pegar e fazer, entendeu? Então ela tem que ir lá e colocar os ingredientes na panela e fazer aquilo virar uma sopa. Então, a responsabilidade vai ser sempre nossa, sempre, não que eu tô dizendo assim do consulente. Tipo, nós, seres humanos, nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então a gente vai ouvir um aconselhamento, um direcionamento, um sinal do universo que pode ser, sei lá, uma pena que caiu do céu, mas tudo vai partir de você. Isso é bem legal porque força a pessoa a compreender de fato aquilo que ela precisa, né? Tá nas suas mãos, é o seu livre-arbítrio, sua vontade de mudar, só o seu querer acima de qualquer coisa, né? Sim, se enxergar como o real responsável pela sua vida. E é isso que eu espero que a pessoa perceba. Fica esse convite para você que de fato precisa de acolhimento, precisa e tem um problema que você precisa lidar, você quer ouvir uma orientação sincera e não quer uma resposta e uma solução mágica, você quer de fato compreender melhor as possibilidades, tem que solucionar e refletir sobre isso, procura o tarot terapêutico, procura essa visão diferente de obter opções diferentes de resposta, porque é um trabalho diferente e tem como objetivo acolhimento, não só te dar problemas para você lidar, para trazer respostas, mas te dar recurso para lidar com aquilo que você está enfrentando, né? Isso. E é um bom momento, né? A gente está cada dia mais passando por problemas de estresse, ansiedade, então ter coragem de colocar esse dedo na ferida e tratar onde dói vai fazer a diferença no seu dia a dia. Para quem quer entrar em contato com você, como é que as pessoas te encontram na rede social? O meu Instagram ele é Bruna Tarot, Bruna com H, BHRUNA Tarot. No TikTok tá Bruna com H. E são nessas redes sociais que eu tô postando aí sobre o meu trabalho. Você pode entrar diretamente em contato comigo e a gente pode agendar a sua consulta. Mais uma vez fica o convite, porque é uma visão muito gostosa e muito acolhedora de lidar com os problemas, de lidar com a sua dor sem te impor, te fazer refletir por que você está sentindo isso e como buscar se tornar um ser humano melhor com esses recursos que ele oferece. Exatamente. Você olhar para dentro de si mesmo, encontrar os porquês, encontrar as respostas que você tanto procura e conseguir aí um direcionamento para sua vida. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.